Olá, alegria tremenda de estar aqui com você no meu canal, poder compartilhar sabedoria e conhecimento. É um privilégio a tua participação aqui, poder entrar na tua casa e, de fato, contribuir de uma maneira muito direta com o teu autodesenvolvimento. Isso. Hoje, episódio 6. Salomão hoje vem falar de um princípio poderosíssimo. Eu quero falar com você sobre o poder extraordinário da formiga. Isso, a formiga de Salomão. Salomão foi um eterno apaixonado pela natureza e tudo leva a crer que ele era um biólogo, porque em vários momentos dos seus testamentos, dos seus livros, ele relata a sabedoria extraída da natureza. E o interessante é que o conhecimento da natureza faz parte de toda a ciência dos sábios. Então, Salomão faz questão de colocar hoje no capítulo 6, no versículo 6, a figura da formiga. Ele vai dizer o seguinte: observa o proceder da formiga e tornarás sábio. Olha, eu quero compartilhar com você algo muito forte que há 2 anos atrás eu passei por mais ou menos nessa época, estava passando por uma dificuldade tremenda nos Estados Unidos. Tinha acabado de acontecer um acidente de trabalho, que comprometeu todo o meu planejamento, todos os meus sonhos, o meu sonho nos Estados Unidos. E aí, passando por dificuldade, por dores, não podia trabalhar, distante da minha família, eu estava extremamente angustiado, extremamente frustrado, e eu fui buscar a sabedoria de Salomão. E aí me deparei com o capítulo 6, da qual Salomão implantou este programa mental na minha mente. Ou seja, instalou esse chip na minha mente, eu permiti que isso acontecesse. Ou seja, observa a formiga, independente da situação que você está, ok? Observa a formiga. Isso, seja diligente como a formiga e você se tornará sábio, ou seja, terá acesso à sabedoria. De lá para cá eu venho estudando sobre a figura humana que está embutida, que está oculta no comportamento da formiga. Ou seja, o que eu quero dizer, o que eu venho aprendendo com o comportamento da formiga, com o padrão comportamental da formiga e implementando na minha vida de fato. E eu tenho percebido que a maioria das pessoas bem-sucedidas no mundo inteiro hoje tem um padrão de comportamento. Talvez seja por esse motivo que Salomão vai dizer justamente isso. Observa o proceder da formiga. Coloque em prática e você de fato alcançará a sabedoria. Olha, o que uma formiga, uma minúscula formiga tem para me ensinar, tem para te ensinar? O que Salomão gosta da figura da formiga como a principal característica, né, de um poder diligente? Ou seja, o princípio da diligência. O princípio da diligência presente na formiga. O que Salomão vem nos ensinar hoje? Do poder extraordinário, sobrenatural do princípio da diligência. Olha, a ciência que estuda a formiga se chama mimercologia. Isso. E de acordo com esta ciência, né, na biologia, são mais ou menos 10 quatrilhões de formigas espalhadas pelo mundo inteiro. Tudo estima que leva a crer que a estimativa do peso, juntando todas essas formigas, é maior do que o peso de toda a humanidade junta. A formiga, ela é extremamente organizada. Olha, interessante que a formiga ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem líder, ela não tem um inspetor, ela não tem inteligência, e ela é cega, extremamente cega, mas ela tem diligência. Essa é a grande característica da formiga, porque ela é diligente, ela sabe o que tem que ser feito de certa maneira. Ela não tem uma função fixa. Interessante que pesquisando eu fui identificar que a formiga ela tem uma química que se chama feromônio. E ela de fato são 9 tipos de cheiros que ela emite, né, durante a sua vida. E o interessante é que na busca pelo alimento, ela solta uma química que se chama feromônio. E essa química, de certa maneira, ela usa para retornar quando ela encontra o alimento. Ou seja, ela cria trilhas
para que ela mesma possa voltar, retornar e voltar a buscar alimento e ao mesmo tempo inspirar outras formigas também a seguir a mesma trilha, ou seja, a trilha do sucesso. O sucesso deixa trilha e a formiga nos ensina de fato que eu preciso de fato buscar essa vida bem-sucedida e ao mesmo tempo inspirar que outras pessoas também sigam a minha trilha. Um outro ensinamento também que a formiga me dá e muito forte é que ela é o inseto, ela é a espécie mais bem-sucedida do mundo. Extremamente organizado, foco na coletividade, no cooperativismo. Quando ela é esmagada também, ela solta, quando a formiga é esmagada, ela solta uma química, que essa química é um sinal de alerta, de perigo para todas as suas outras companheiras. Muito interessante isso, né? Um outro aprendizado também que eu tenho com a formiga, que ela é extremamente forte. Posso dizer para você, e aí isso não é nenhum exagero, de que a formiga ela é muito mais forte do que nós, seres humanos. Nos Estados Unidos, em Ohio, no ano de 2014, um atleta lituano, ele bateu o recorde mundial de levantamento de peso, porque ele tinha 38 anos na época e 180 quilos, e ele conseguiu levantar por 5 segundos quase meia tonelada, exatamente 523 quilos, ou seja, quase 3 vezes mais o próprio quilo, o próprio peso, não é isso? Então ele foi recordista mundial. Ainda esse recorde ninguém alcançou. Olha, esse recorde desse atleta, que foi um feito extraordinário, não chega nem aos pés de uma formiga. A formiga, ela carrega, de acordo com a tua espécie, em média de 15 vezes a 100 vezes o próprio peso. Ela é extremamente forte. E ela não carrega só por apenas 5 segundos, como fez esse atleta lá em Ohio, em 2014. Mas ela carrega quase que até 100 vezes o teu próprio peso durante toda a trilha, durante toda a jornada. Isso significa para mim e para você, de fato, o poder que a diligência tem para mim e para você. Diligência, de fato, é a proteína dos fortes. O que a formiga me ensina e ensina a você, de fato, é que foco, diligência, força, determinação, garra, esforço, fazer aquilo que tem que ser feito de certa maneira inteligente. Essa é a melhor definição que eu aprendo com as formigas. Fazer aquilo que tem que ser feito de certa maneira inteligente. E fazer ela a tal ponto de alcançar o teu objetivo, ser bem-sucedido na tua ação e ao mesmo tempo inspirar que outras pessoas também sejam contagiadas por essa característica, por esse poder sobrenatural que existe dentro de você, existe dentro de mim. Então, seja diligente, observe a formiga, observe o proceder da formiga, observe a diligência da formiga e muitas outras características tem a formiga a nos ensinar, mas observe a natureza, a sabedoria que a natureza, na verdade, traduz para cada um de nós e, de fato, seja diligente. Uma outra característica extraordinária que a formiga também nos ensina é a provisão que ela faz de alimento no tempo da abundância. Então ela economiza, ela junta alimento no momento da abundância justamente para sobreviver no momento da escassez. Na minha experiência com os Estados Unidos, na época de neve, de profunda neve, por exemplo, a redução do trabalho, ela reduz as oportunidades de trabalho justamente porque é muito desumano a questão as condições para se trabalhar na neve. A formiga, ela entende justamente a sua limitação e no momento da abundância ela junta, ela economiza, ela faz a sua provisão justamente para sobreviver bem no tempo da escassez. Então essa é o grande ensinamento, o grande insight que Salomão nos traz hoje, Mesmo na pequenez, na simplicidade de uma formiga, mas na grandeza do teu poder extraordinário, sobrenatural, da diligência. Então coloque a diligência em prática, faça aquilo que tem que ser feito, não aquilo que dá prazer, mas aquilo que de fato
tem que ser feito de certa maneira, porque essa é a característica dos fortes, ser diligente, assim como a formiga é diligente, não esperar ser mandado, não esperar ser direcionado, fazer a tarefa que tem que ser feito e de certa maneira, de uma maneira autêntica, de uma maneira eficaz, de uma maneira esforçada, mas faça aquilo que tem que ser feito, porque de fato, né, como Salomão vai dizer em outros capítulos, que o braço diligente produz riqueza, o braço do diligente produz domínio, né? De tão poderoso que é a diligência, ela produz abundância, ela produz de fato prosperidade. A diligência é de fato a proteína dos fortes, a proteína da alma. Esse é o grande insight que eu gostaria de passar para você no dia de hoje, né? Nos inspiremos na formiga de Salomão. Beijo no coração, fogo na alma. Até o próximo vídeo, próximo áudio, se assim Deus nos permitir.